Está no ar o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV. Seja muito bem-vindo. Que bom ter a sua companhia com a gente aqui na Imagem TV. Hoje no programa a gente conversa com o secretário de Estado de Planejamento do Governo do Estado, Régis Matos. Vamos falar um pouco sobre a questão da Previdência, como que o Estado está lidando com esse problema que não afeta só o governo federal. Nós vamos ver também como está afetando o governo estadual. E também sobre toda a questão do planejamento, como o Estado, o governo do Espírito Santo está planejando esses próximos anos diante dessa crise econômica que nós estamos vivendo. Nós já estamos no ar, não sai daí! Muito bem, como nós anunciamos na abertura do programa, a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Estado de Planejamento do Governo do Espírito Santo, Régis Matos. Secretário, bem-vindo, muito bom tê-lo aqui no programa. É um prazer, Fabiano, prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. Secretário, a gente está vivendo aí um momento bem complexo no nosso país, não é verdade? Momento de uma crise político-econômica muito complicada para os gestores públicos poder lidar, inclusive, com esse momento de pouco dinheiro, poucos recursos, na verdade. O momento não está fácil. Não, é um momento desafiador na história não só do Espírito Santo, como do próprio país. Nós estamos atravessando aquela que já é apontada como a maior crise econômica da nossa história, pelo menos a maior crise econômica do período republicano, né, dos últimos pouco mais de 120 anos. Então é um momento realmente muito difícil, não só para o governo, né, para todo o setor empresarial, para todas as famílias, os milhões de desempregados hoje no Brasil. Então é um momento em que nós temos que estar muito preparados, trabalhar com muita cautela para que a gente possa atravessar esse momento de crise, esse momento de dificuldades. Secretário, eu acho que a pasta, inclusive, do senhor, né, que é o planejamento, e essa acho que é a palavra-chave, né, planejar. Quando você planeja, talvez você consegue driblar melhor esse momento de dificuldade. Ou seja, se você planeja que vai passar por essa dificuldade, talvez você consiga passar com mais tranquilidade, não é verdade? O ponto de partida para enfrentar uma situação como essa é o planejamento, né? É aquilo que o governo do Estado tem feito, né? Desde antes mesmo da posse do governador Paulo Artung, a equipe de transição já apresentou um diagnóstico da situação financeira do Estado e da situação econômica do país, projetando um conjunto de medidas que nos ajudariam a organizar as finanças do Estado, a reorganizar as finanças do Estado e poder caminhar numa situação como essa que nós estamos atravessando. Secretário, agora falando um pouco mais até mesmo sobre a questão da Previdência, né? A Previdência Social, a gente está vendo essa discussão a nível federal, lá em Brasília, né, entre os deputados, entre o próprio presidente da República, Michel Temer, tem falado muito sobre esse assunto. Talvez seja o grande desafio aí da economia do país, né? Porque é um recurso que a gente sabe tem uma previsibilidade maior, né, de que vai ter que ser pago, né? Os aposentados não precisam receber, né? Depende daquilo para a sua sobrevivência também. Então é um recurso que você sabe que é certo. Então, às vezes, você não tem nem como... não vamos gastar com isso. Não tem jeito. A Previdência tem que ser paga, na verdade. No país, a gente está vendo aqui, o rombo já está passando em 300 bilhões, isso no país. No Espírito Santo, o déficit previdenciário chega a 1,5 bilhão nesse ano. É um desafio também para o Espírito Santo essa situação? Sem dúvida. É um desafio para todo o país, como você bem colocou. Um desafio para a sociedade, como todos, né? Como sociedade, tem a ver com que país nós queremos, um país que possa crescer, que possa se desenvolver, que possa investir e gerar empregos. E, por outro lado, um país que vai ter suas contas públicas desorganizadas, que, portanto, não vai conseguir investir, que não vai ter crescimento e um risco de voltar à inflação, né? A reforma da Previdência basicamente diz respeito a essa escolha. Ou seja, se nós reformarmos agora a Previdência de maneira que a gente crie a condição de continuar pagando, como você bem colocou, continuar pagando os aposentados no futuro, nós teremos um país organizado, um país com condição de crescer. Se nós não fizermos essa reforma, com certeza estamos contratando uma crise ainda maior do que essa que nós estamos vivendo. Vou te dar o exemplo do que aconteceu na Grécia, que também passou por um período de crise, ou passa por um período de crise fiscal e com uma desorganização na Previdência.
Só que a situação lá chegou a um nível tão crítico que foi preciso cortar os proventos de aposentadoria entre 40% e 60%. Ou seja, a pessoa que já estava aposentada, talvez com 60, 70 anos de idade, 80 anos de idade, e de repente vê a sua renda cortada pela metade. Quer dizer, esse é o grande drama que nós ainda podemos evitar, se fizermos a reforma agora. Planejando agora para evitar essa situação no futuro, não é verdade? Exatamente. Ou seja, a reforma ela tem que ser imediata, não é, secretário? Já estamos atrasados, né, há algumas décadas, pelo menos 20 anos. Os estudiosos que se aprofundam na questão previdenciária vêm apontando a necessidade de reforma. E por que isso? Preciso entender, Fabiano, por que acontece essa desorganização na Previdência que nós estamos vivendo. Há cerca de 60 anos atrás, na década de 40, né, a expectativa de vida no Brasil era 42 anos. A expectativa de vida, graças ao avanço da medicina, os avanços da ciência, a melhoria da infraestrutura, né, hoje a energia elétrica tem em todas as casas, água tem em todas as casas, saneamento básico tem melhorado. Então tudo isso vem melhorado e as pessoas estão vivendo mais, cada vez mais. Então a expectativa de vida hoje no Espírito Santo já está em torno de 77 anos. Por outro lado, a taxa de fecundidade, que é aquilo que mede quantos filhos cada família, cada mulher tem em média, que era na década de 60 de 6 filhos por mulher, hoje é menos de 2 filhos por mulher. Então nós temos cada vez mais pessoas em idade de aposentar, com mais de 60 anos, e cada vez menos jovens entrando no mercado de trabalho, que, portanto, vão pagar a Previdência. Isso cria um descompasso, né? Um desequilíbrio muito grande. E a tendência é que isso aumente muito ao longo dos próximos anos. Por isso a gente precisa reformar a Previdência rapidamente para que a gente possa garantir que quem está aposentando hoje, quem vai se aposentar no futuro, tenha efetivamente não só o direito, mas o dinheiro necessário para pagar. Porque não adianta ter o dinheiro, é o que aconteceu na Grécia, chega no banco e não tem o dinheiro para pagar. É o que nós estamos vendo agora no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro está fazendo, ou está propondo algo parecido com o que aconteceu na Grécia, né? Uma alíquota que chega a 30% dos salários ou dos proventos de aposentadoria para conseguir pagar a Previdência. Então, é isso que nós precisamos rapidamente reformar na Previdência e garantir o direito de quem está aposentado, de quem vai se aposentar. E até esse exemplo do senhor, né, no caso do Rio de Janeiro, é um exemplo muito próximo de nós, né? Nós estamos falando da Grécia, com o exemplo que aconteceu, ou seja, um estado vizinho, coladinho aqui no Espírito Santo, que já está passando por essa dificuldade tão séria, né? Que é não ter o dinheiro para pagar a aposentadoria, né? A aposentadoria aí dos beneficiários. E é até importante, secretário, nosso tempo do bloco já está quase terminando, a gente explicar como que funciona, o senhor explicou mais ou menos já isso, como funciona o sistema previdenciário, né? Como que funciona? Os mais velhos, as pessoas que já são aposentadas, elas são, o dinheiro que elas recebem é mantido pelos mais jovens que estão no mercado nativo, não é isso? Então quem está inativo, né, já está aposentado, recebe a aposentadoria mantida pelos que estão na ativa. Não é isso o sistema? No caso do Espírito Santo nós temos convivendo os dois sistemas. Temos dois fundos. Um fundo previdenciário que quem entrou de 2004 para cá contribui para esse fundo e vai acumulando para a aposentadoria do próprio contribuinte, do próprio servidor. E temos quem entrou antes de 2004, que é pelo sistema chamado de repartição, ou seja, quem paga é quem está trabalhando hoje ou os próprios aposentados, que também têm uma contribuição, que pagam a aposentadoria. É nesse fundo financeiro que tem o grande déficit que nós temos hoje, só no Poder Executivo esse ano, mais de R$1,5 bilhão de reais de déficit no fundo financeiro. E o regime geral da Previdência, que é nacional, só tem um modelo que é o chamado repartição simples, que, como você disse, contribui para o fundo e com esse recurso que entrou no mês, paga a aposentadoria do mês. Ou seja, os ativos mantêm os inativos. É exatamente. Isso? Está ativo, mantém quem está inativo. Secretário, nosso tempo do bloco já encerrou, nós vamos continuar conversando nos próximos blocos hoje do programa com o secretário de Estado de Planejamento do Governo do Espírito Santo, Regis Matos. A gente volta já, não sai daí.
De volta com o programa Jogo Limpo aqui na Imagem TV, a gente continua conversando com o secretário de Estado de Planejamento do Governo do Espírito Santo, Regis Matos. Secretário, fala um pouco sobre orçamento, né? A gente falou sobre planejamento, o orçamento é exatamente planejar o que vai ser gasto aí nos próximos anos. Momento de crise econômica em todo o país, nos estados, nos municípios, momento de dificuldade, escassez de dinheiro público. Com organização e com planejamento, você pode investir mais e continua investindo. Essa foi mais ou menos a linha que o governador Paulo Artung conduziu nesse tempo? Foi isso? Economizar para poder investir? Ter as contas organizadas, isso nos ajuda, por exemplo, a ter acesso a crédito. O Espírito Santo hoje é o segundo estado com a melhor nota, né, no segundo Tesouro Nacional quanto à sua questão fiscal. Isso nos permite acessar operações de crédito, por exemplo, e o que nos dá recursos para investir. Então, a boa parte dos nossos investimentos é feito com recursos oriundos de operações de crédito. Então, vou te dar um exemplo, né? Nós temos uma operação de crédito para um programa chamado Águas Paisagens, um programa que visa toda a parte ambiental, que envolve desde saneamento até reflorestamento, com obras já iniciando na região do Caparaó, quer dizer, preservar lá onde a água nasce, vamos assim dizer, lá nas nascentes. Então, cuidar das nascentes, cuidar para que a água chegue às cidades limpa, preservada e assim por diante. Então, é um investimento de reflorestamento, investimento em saneamento, para que a água continue limpa após ser utilizada na cidade e assim por diante. Então, o que nos permite ter uma condição de investir é cuidar das contas públicas, né? Ter todas as nossas contas sendo pagas, os salários dos servidores sendo pagos em dia, os fornecedores sendo pagos em dia, ter uma prioridade para a educação, para a saúde, segurança pública, para que esses serviços que são essenciais para a população, sobretudo nesse momento de crise, a população ter a garantia de que o seu filho, uma vez que esteja na escola, tenha merenda, a escola esteja bem cuidada, os professores tenham os recursos para dar uma aula adequada e assim por diante. A mesma coisa na educação, né? Nós temos a garantia de que os hospitais estejam funcionando adequadamente, com os insumos necessários para cirurgias, para os atendimentos que são feitos nos hospitais, os medicamentos estejam todos à disposição da equipe médica, das equipes de saúde e assim por diante. Na segurança pública, né, que as equipes de segurança tenham as condições de exercer o seu trabalho, tenham, né, todos os instrumentos necessários para exercer o seu trabalho, os insumos necessários, e assim a população sabe que tem educação, tem saúde, tem segurança pública garantido. Isso é fundamental num momento como esse, de tanta dificuldade que nós estamos atravessando, né? Temos que lembrar que muitas pessoas estão perdendo seus planos de saúde, né? Perdem seus empregos, e às vezes era o empregador que pagava o plano de saúde, ou mesmo quando era pessoa, não tem mais a condição de pagar o plano de saúde e precisa da rede pública. Então, ter essa segurança, tranquilidade que a rede pública vai funcionar é de um auxílio muito importante em um momento como esse. E não só dos planos de saúde, né, secretário? Eu estava lendo um pouco sobre essa questão. Muitas pessoas estão deixando até de escolas particulares para os filhos, né, indo para escolas públicas. Ou seja, cada vez mais o Estado, o poder público é demandado pela população quando você tem um momento de crise desse tipo, né, com tanto desemprego no país, com tantas pessoas perdendo seus empregos. Ou seja, acaba que as pessoas estão indo cada vez mais dependendo do poder público para esses serviços também, básicos, né? Então, por isso é preciso ter prioridade, né? Você havia perguntado sobre o orçamento. Então, quais são nossas prioridades no orçamento? Primeiro, pagamento de servidores e fornecedores em dia, né? Nossa primeira prioridade. Depois, né, manter os serviços essenciais, saúde, educação e segurança, para dar essa tranquilidade para a população. E a terceira prioridade, aí sim, com esse recurso que nós conseguimos captar, né, com muita organização, com muito zelo, reduzindo o gasto de custeio, poder investir naquilo que foi definido como prioritário no planejamento estratégico, nas audiências públicas que nós realizamos em todas as regiões do Estado. Então, são obras que foram consideradas importantes pela população, né, como a construção do Hospital Geral em Cariacica, como investimentos em estradas, como a duplicação da rodovia que liga Cachoeiro a Coutinho, né, na estrada que vai para Alegre,
com a implantação do Centro de Consultas e Exames Especializados na região norte do estado, em Nova Venécia, mas que vai atender toda a região norte. Então, são prioridades que foram apontadas no planejamento estratégico pela população e que, com esse esforço, nós conseguimos garantir recursos para esse investimento. Lembrando que o governo, quando assume o compromisso de investir, nós só assumimos o compromisso à medida que a gente garante o recurso para esse investimento, para dar também essa garantia para a população, transmitir essa confiança para a população. Secretário, na área da educação e da saúde, o senhor falou um pouquinho sobre os números aí dos hospitais, do Hospital Geral de Cariacica, que é uma demanda também já antiga também daquela região, para não só atender Cariacica, também atende os municípios do entorno, na verdade. São 400 Sim. leitos ali previstos, Sim. É isso? 400 leitos no Hospital Geral de Cariacica. Ele fica na margem da rodovia leste-oeste que liga Cariacica, que está em construção, e liga Cariacica a Vila Velha, um eixo importantíssimo de desenvolvimento para os dois municípios. Quer dizer, atende diretamente Cariacica, Vila Velha, Viana, que é ali próximo, e todo o eixo da 262 em direção à região serrana e também da 101 Sul, em direção à região sul, Iconha, Rio Novo do Sul, Guarapari e assim por diante. Ou seja, um hospital de grande porte, com uma capacidade grande de atendimento à população desses municípios. Qual a previsão desse hospital? Já existe uma previsão para ele ficar pronto e começar já a funcionar? Nós temos a previsão de iniciar a obra agora, estamos licitando a primeira fase, que é a terraplanagem. Então, no início do próximo ano, devemos iniciar essa obra, e é uma obra de grande porte, então ela tem uma duração um pouco maior. Mas tem uma ideia já prevista, a previsão de iniciar do ano que vem, mas quanto tempo de obra aproximadamente? Aproximadamente 36 meses de obra. 36 meses. A partir do momento que inicia a obra do hospital. 3 anos de obra. Na área da educação, secretário, o senhor falou um pouquinho sobre a questão da implantação de novas escolas também. A gente tem informação também das novas unidades da Escola Viva, que é um projeto muito interessante, que começou no Espírito Santo, de escola em tempo integral. Não é isso? Nós já temos algumas em funcionamento hoje no Espírito Santo. A previsão é ampliar essas escolas também, a Escola Viva? Sim. Nós temos 5 escolas vivas em funcionamento, e com a previsão para 2017 de 10 novas unidades do Escola Viva. Importante, Fabiano, esclarecer que mais do que uma escola em tempo integral, é uma escola com ensino integrado, onde o aluno é protagonista do seu estudo. Ele decide quais disciplinas, as disciplinas chamadas eletivas, ele pode escolher que disciplina, e ajuda inclusive a construir algumas disciplinas que vão ser cursadas ao longo do ano. Então, uma escola em que o aluno tem um protagonismo muito grande, e isso ajuda no desenvolvimento, na preparação, não só para o mercado de trabalho, mas para a própria vida desses alunos. Tá certo. Secretário, a gente vai para mais um rápido intervalo. Pedir aqui quem está em casa continuar nos acompanhando. O nosso programa hoje vai falar inteiro com o secretário de Estado de Planejamento do Governo do Espírito Santo, Régis Matos. A gente volta já já. Estamos de volta com o programa Jogo Limpo, hoje conversando com o secretário de Estado de Planejamento do Governo do Espírito Santo, Régis Matos. Secretário, falamos um pouco sobre a Previdência, sobre a questão do orçamento que está sendo previsto aí para a área da educação, saúde. Falamos também um pouco sobre a infraestrutura. Ainda na área de infraestrutura, temos algumas obras ainda que estão sendo previstas, como o senhor disse, para os próximos 2 anos, é isso? Sim. Nós temos, a partir do nosso planejamento estratégico, uma carteira de projetos estruturantes em diversas áreas. Saúde, eu citei alguns exemplos, na área de educação, como expansão do programa Escola Vivas, e também nas diversas outras escolas da rede estadual, enfim, na área de infraestrutura, de transportes, diversas rodovias com obras, algumas em estágio já avançado, outras iniciando. Na área de agricultura, nós temos a continuidade do programa Caminhos do Campo, com diversas obras de estradas do Caminhos do Campo em construção e assim por diante. Então, é importante, além das obras que são diretamente realizadas pelo Estado, Fabiano, é importante também lembrarmos que tem algumas obras em que o Estado é um interlocutor junto ao governo federal, junto à iniciativa privada,
e que tem grande importância para o Espírito Santo, né? Uma delas é a obra do aeroporto. Tão esperada, tem sido tão esperada, né, que tem tido um desempenho adequado, está dentro do cronograma, mais de 40% da obra já executada, com previsão de conclusão até o final do próximo ano. Então, creio que vamos continuar trabalhando muito, acionando o governo federal sempre que necessário, para que essa obra continue efetivamente e torcendo para que ela continue no prazo. Para que ela seja concluída no prazo mesmo. Isso dá uma nova condição logística para o Espírito Santo, numa área importante que é o transporte aéreo, e acreditamos que isso ajuda no desenvolvimento de nosso estado. Da mesma forma, outra obra em parceria do governo federal com a iniciativa privada, e que o Espírito Santo tem feito uma interlocução constante, o governo do estado tem feito uma interlocução constante, tanto com a Eco Rodovias, que é o responsável pela obra da duplicação da BR-101, quanto com o governo federal, também para garantir que tenha um andamento adequado. Então, o que nós temos acontecendo hoje na BR-101? A construção do contorno de Iconha, né, e a duplicação, além do contorno, mais de cerca de 20 quilômetros, né, em direção sul e norte de Iconha. Então, nós teremos esse trecho duplicado até maio de 2017, né, maio do próximo ano. Uma obra também importante, retira um gargalo importante da BR-101 no sul do estado, e também temos alguns trechos em duplicação também no norte do estado, na área próxima a João Neiva e Ibiraçu, também ajudando a retirar alguns gargalos importantes da BR-101. Além disso, são cinco viadutos em construção também na BR-101. Entre esses 5, 2 deles são os próprios viadutos do contorno de Iconha, né, do lado norte e o lado sul de Iconha. Então nós teremos uma rodovia capaz não só de dar mais conforto, de dar mais segurança para quem trafega nessa rodovia, mas também de ajudar no desenvolvimento do Espírito Santo, tendo um eixo que facilita o transporte, reduz o custo de frete e assim por diante. Secretário, agora vamos falar um pouquinho também sobre a questão da crise hídrica, né? A gente vive talvez aí o momento no nosso país, né, de maior crise hídrica dos últimos 80 anos, né? Momento de poucas chuvas, ou seja, temos situações aí dentro, lugares aí aqui mesmo no Espírito Santo, passando por dificuldades muito sérias com relação à falta d'água, né? O governo, inclusive, já anunciou algumas medidas para tentar minimizar. O que o planejamento, enfim, o que está sendo planejado no Estado para diminuir esse problema da crise hídrica aqui no Espírito Santo? A crise hídrica é um problema no Espírito Santo e no Nordeste, né? Não é no país todo. Então, é a maior crise hídrica dos últimos 80 anos no Espírito Santo. O que nós não só planejamos, o que temos planejado quando já estamos executando, né? Existem ações de curto prazo, ações de médio e ações de longo prazo. Vou citar alguns exemplos aqui, Fabiano. Sim. De curto prazo, né? Era uma obra que estava prevista para ser executada mais na frente, para reforçar o abastecimento de água da região metropolitana, que é uma adutora que traz água do rio Reis Magos e traz água para a Serra, com capacidade de atender até 150 mil pessoas na Serra, 150 mil habitantes. Essa obra já está, eu fui visitá-la recentemente, ela já está praticamente concluída. Agora, ainda no verão desse ano, já vai estar disponibilizando esse reforço de água para o município de Serra. Então, uma obra já de curto prazo, né? No médio prazo, nós estamos licitando, e algumas já licitamos e já iniciamos as obras de construção de barragens. Por exemplo, em Pancas, em Marilândia, são obras que já estão em execução. Essas barragens elas vão ajudar a ter maior reservação de água em diversos municípios, principalmente no norte do estado. Serão mais de 30 barragens, entre barragens em assentamentos, barragens de uso múltiplos. Então, essas barragens ajudam a reservar água para que nos próximos anos, agora nós vamos ter um período de chuva, então já agora algumas barragens vão ter essa condição de reservar, para que a gente nos próximos anos tenha uma maior segurança hídrica, né? Estamos fazendo um projeto de uma barragem no rio Jucu, o rio Santa Maria, os 2 rios que abastecem a Grande Vitória, Santa Maria e Jucu. O Santa Maria tem barragens Rio Bonito, que ajudou a dar uma tranquilidade
para o abastecimento da Grande Vitória. Estamos elaborando o projeto, deve ficar pronto agora no início do ano, para uma barragem no Rio Jucu. E olhando mais para o longo prazo, é cuidar da natureza, né? Então nós acabamos de direcionar 28 milhões de reais para o programa Reflorestar, que visa a recomposição da floresta, tanto nas margens dos rios quanto nas nascentes. Preservar as nascentes, preservar as margens do rio. O efeito disso vem a longo prazo, à medida que essa floresta vai sendo recomposta e os afluentes, as nascentes vão recuperando sua capacidade de abastecer com água, de ter água e assim por diante. Tá certo. Secretário, infelizmente nosso tempo já está encerrando, né? Mas a gente falou um pouquinho sobre o que o Estado está planejando aí para os próximos anos, né? A pasta do seu planejamento. Então a gente pode falar um pouco sobre várias áreas, né, que estão sendo planejadas dentro do orçamento, lógico, para os próximos 2 anos do mandato. Quero agradecer ao senhor pela presença, por ter vindo no nosso programa e conversar com a gente um pouquinho sobre esses assuntos. Muito obrigado. É um prazer, estou à disposição. Um abraço, secretário. Obrigado, a gente encerra aqui Fabiano. O programa Jogo Limpo de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que o nosso programa inédito é exibido todas as quartas-feiras, às 7h30 da noite, com 2 reprises todos os dias, 11h30 da manhã e 7h30 da noite. Você também pode mandar um e-mail para a gente com a sua sugestão de pauta. O e-mail é contato@fabianorossi.com.br. Obrigado pela companhia e também, antes de encerrar, agradecer com muito carinho ao Hotel Comfort Suites Vitória, que sempre nos recebe com muito carinho aqui na Praia do Canto. Obrigado pela companhia, até a semana que vem. Tchau, tchau.